glória seja dada ao nosso Deus. Renovados votos de muito boa noite a todos os irmãos, a todos os simpatizantes aqui desta emissora. Que Deus possa rica e poderosamente abençoar as vossas vidas. Eu quero, antes de mais, convidá-lo já para que abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, e começaremos a leitura a partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, e começaremos a leitura a partir do versículo 9. Por favor, se você está em casa e pode reunir a sua família para este momento precioso, o de ouvirmos a poderosa palavra de Deus, assim farás bem para a sua casa. Apocalipse, capítulo 1, e começaremos a leitura a partir do versículo 9. Se você achou a palavra de Deus, então pode acompanhar conosco a leitura. Assim diz a palavra em Apocalipse 1, a partir do 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos. Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. 11. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. As igrejas são estas que a Bíblia passa a descrever: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E eu virei-me para ver com quem falava, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado por uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha à destra as 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Palavra do Senhor. Aleluia. Até aqui. Feche os seus olhos e vamos então pedir ao Espírito Santo de Deus para que nos possa então dar a iluminação e o entendimento da sua palavra. Pai Santo e querido Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa, por quanto o Senhor nos pode proporcionar este momento para estarmos, Senhor, dentro dos nossos lares, agora, pois, Senhor, para ouvirmos a poderosa palavra do Senhor. Pai, nós nos submetemos aos teus pés e pedimos, ó Deus, que o Senhor abras o nosso entendimento, abras, Senhor, os nossos corações, assim como abristes, ó Deus, o entendimento daquela mulher, Senhor. Quando Paulo pregava, o Senhor abriu-lhe o entendimento para que entendesse as Sagradas Escrituras. Senhor, abençoa este amado ouvinte, abençoa este irmão, esta irmã, que ouve conosco a Tua palavra. E eu, como instrumento do Senhor, capacita-me para que possa, ó Deus, expor a Tua palavra com verdade e fidelidade. É no Teu nome, Espírito Santo, que nós oramos e dissemos amém. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus, glória seja dada a Jesus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, hoje queremos trazer uma mensagem debaixo do tema a revelação de Jesus Cristo. E esse tema está consubstanciado aqui no livro de Apocalipse. Queridos, permitam-me dizer-vos que ultimamente o Senhor tem colocado em meu coração estudar este livro. O Senhor tem colocado em meu coração aprofundar um bocadinho mais a entender. Queridos, antes que nós comecemos a expor a palavra de Deus, eu gostaria que você soubesse de 3 coisas. Existem aqui na palavra de Deus, neste particular livro do Apocalipse, 3 classes de pessoas que seriam abençoadas. A primeira classe de pessoas, queridos irmãos, que seriam abençoadas são aqueles que lessem, aqueles que hão de ler esse livro do Apocalipse.
A primeira classe de pessoas, repito, que seriam abençoadas só pelo facto de estarem a ler ou a estarem a estudar, a ouvir essa mensagem, são aqueles que hão de ler essa palavra. João recebe a revelação de Jesus Cristo enquanto estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, queridos irmãos, era uma ilha pedregosa, era uma ilha sem vida, sem árvores, era uma ilha onde Dominiciano, o imperador daquela época, confinava lá os presos políticos, aquelas pessoas que não aceitassem encurvar-se perante ele, o imperador, para adorá-lo. E diz a palavra de Deus que João era uma destas pessoas. João foi parar nessa ilha, uma ilha de aproximadamente 6 milhas de largura e 10 milhas de comprimento, onde João, servo do Senhor, por ter pregado a palavra de Deus, por ter anunciado e testemunhado da palavra de Deus, João foi parar na ilha de Patmos. E então ele recebe a revelação de Jesus Cristo e Jesus diz a ele: olha, benditos serão, felizes, bem-aventurados serão aqueles que leem as palavras escritas nesta profecia. Então eu quero lhe dizer, amado ouvinte, que só o facto de você estar aí no seu sofá, no conforto da sua casa, para ouvir esta palavra particular, você já é abençoado. Aleluia, amém. Bendito, felizes os que leem os livros ou as palavras desta profecia. Queridos, a segunda classe de pessoas que seriam abençoadas com as coisas pertinentes a este livro são aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Você está a ouvir a palavra desta profecia, você está a ouvir a palavra de Deus aqui concernente ao livro do Apocalipse. Apocalipse, que significa revelação. A palavra revelação, amados, evoca a ideia de uma cortina a ser levantada. Uma cortina a ser levantada. A palavra Apocalipse significa revelar, desvendar, mostrar aquilo que estava oculto. Então, se você ouve a palavra de Deus, então você tem a oportunidade de conhecer o mistério de Cristo. Aquilo que estava oculto ao longo dos séculos, Jesus Cristo revelou-se a si próprio, ao seu apóstolo João, na ilha de Patmos. E ele lhe diz: o que você vê, as coisas que estás a ver nesta visão, escreve no livro. Escreve no livro e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Aleluia. As 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje faz parte da Turquia, hoje em dia. Ele diz: bem-aventurados os que ouvem. Oh, aleluia. Eu sou bem-aventurado porque ouço as palavras desta profecia. Você é bem-aventurado porque você ouve as palavras desta profecia. E quero ainda dizer, amados irmãos, que existe uma terceira classe de pessoas que serão bem-aventuradas, de pessoas que serão felizes, abençoadas. A bênção do Senhor repousará sobre aqueles, em terceiro lugar, que hão de obedecer, que hão de guardar as palavras dessa profecia. Amados, não basta apenas ler a palavra de Deus, não basta apenas ouvir a palavra de Deus. Muito mais ainda, queridos irmãos, é guardar o que está escrito na palavra de Deus. Guardar, em outras palavras, significa praticá-las, colocar em prática. É muito importante, amados irmãos, quando o Senhor se revela a você, quando o Senhor te dá instruções, quando o Senhor te mostra o seu mistério, as coisas que estavam ocultas. É muito importante, além de você ler, ouvir, colocá-lo em prática. A palavra de Deus nos diz no livro de Mateus que aquele que ouve a palavra de Deus, aleluia, e as pratica, será como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, aleluia. Então, se você ouvir essa palavra, se você ler as palavras desta profecia e colocá-las em práticas, pode ter certeza que a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Então, amados irmãos, nós lemos um texto mas muito forte. Muitas pessoas têm dificuldades, aliás, eu mesmo, desde os 10 anos que comecei a pregar a palavra de Deus, eu confesso diante de Deus que são poucas as vezes em que pude expor o livro do Apocalipse.
O livro do Apocalipse é conhecido muitas vezes no seio cristão como um livro difícil de se perceber. Mas repara, amados irmãos, que o objetivo desse livro é o último livro da Bíblia, mas não menos importante, é de desvendar, é de revelar as coisas que são, as coisas que eram e as coisas futuras. O futuro da igreja, o futuro da humanidade, diz a palavra de Deus, estão reveladas aqui. Aleluia, amém. Então, amados irmãos, João está na ilha de Patmos. João está na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Eu quero dizer-te que existem muitos cristãos, existem muitas pessoas que estão a ser atribuladas, que estão a ser perseguidas por Satanás e seus demônios, não porque são criminosos. É verdade que na ilha de Patmos, os presos políticos, as pessoas que estavam ali confinadas, elas eram submetidas a trabalhos esforçados. Repara, amados irmãos, Paulo, ou seja, o apóstolo João, que aqui podemos considerar já era um idoso, já era um velho. O apóstolo João está na ilha de Patmos, submetido a trabalhos forçados, a castigos. Era já um ancião de idade que podia estar a descansar no seio da sua família, na sua casa, mas agora vê-se forçado a ser considerado como um criminoso. Quero lhe dizer, amados irmãos, não sei, você que me ouve, se calhar você está numa cadeia, se calhar você está numa prisão, mas você é inocente. Saiba que não importa. Ali onde você está, Jesus Cristo pode se revelar a você por meio desta emissão. Jesus Cristo pode falar ao teu coração. João está com os seus pés firmados na ilha de Patmos, mas a sua visão espiritual, a sua mente, ele foi arrebatado, diz a palavra de Deus, em espírito. Fisicamente, João está numa ilha confinada e recebe esta revelação que outros presos que ali estavam com ele não foram capazes de receber. Aleluia, amém. Então não importa o momento em que você está, estarei eu a pregar para pessoas que estejam a passar por momentos, por grandes momentos de apertos, aflições, injúrias, perseguições na família, na igreja, em casa, no trabalho, em qualquer lugar onde você esteja. Eu quero lhe dizer que não importa o lugar, os seus pés podem estar aqui na terra, mas ainda assim o Espírito do Senhor revelar a você. Você sabia, amados irmãos, que a salvação é uma revelação? A salvação é uma revelação. A palavra de Deus nos diz no livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus, o príncipe deste século, da escuridão, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Perceba, cegou, vedou o entendimento dos incrédulos, para que se lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Glória seja dada a Deus. Eu dou glórias a Deus porque eu recebi esta revelação. A salvação é uma revelação. Existem muitas pessoas que não veem a Cristo porque ainda não lhes foi resplandecida a luz do Evangelho. Glória a Deus que nessa noite você ouve a palavra do Evangelho e Jesus Cristo está se revelando a você por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus é que vai iluminar, vai penetrar, que vai tirar a escuridão. Então a salvação é uma revelação. Então, voltando, amados irmãos, ao texto, João está lá na ilha de Patmos, em sofrimento, mas o Senhor se revela a ele. João recebe profundas revelações, divinas revelações da parte de Jesus Cristo. O que você também pode receber hoje, através da palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que João vê um Cristo ressurreto, glória a Deus. João vê um Cristo glorificado. Não mais aquele Cristo ensanguentado, não mais aquele Cristo fraco no madeiro, não mais aquele Cristo em agonia. João vê um Cristo ressurreto e por causa da preocupação de Jesus Cristo em relação à sua igreja, o Senhor dá instruções, o Senhor dá recomendações a João. Diz a palavra de Deus que aqui no versículo 11, o Senhor Jesus